Vocês já viram como que é traição de mulher? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Me diga aí se você já viu, se você já sentiu, se você sabe como é uma traição feminina. E se de fato existe ou não uma diferença entre a forma como o homem e como uma mulher traem, os motivos, ou enfim, né? Como queiram chamar aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso então, mas primeiro eu vou pedir o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e é claro, se você tiver interesse em divulgar seu produto ou serviço, entre em contato comigo pelo WhatsApp que está passando aí na tela, tá bom? Vamos ver então a opinião dessa moça a respeito do tema, né, da diferença, e eu vou passar a minha depois. Fechou? Vamos lá. Já viram como que é traição de mulher? Nunca vi. O homem, se ele pegar e recebe uma mensaginha com a bunda, se ele tiver a fim de transar, é capaz que ele vai lá e come aquela mulher. A mulher não, ela precisa o quê? De envolvimento. Pode ter a mulher que só quer sentar, mas a mulher, pra ela pegar e abandonar um relacionamento ou uma casa com um filho com um marido, ela tem que estar envolvida. Eu vou falar pra vocês a história do feinho do café. A mulher chega em casa, voltou do salão, aí fala assim: oi amor, tudo bem? Ó, fiz minha unha. Aí o cara tá lá na televisão assim, aham. Aí a mulher saiu morena, Voltou loira. Aí ela, oi amor, tudo bem? Aí o cara, oi. Aí ela, você não tá notando nada de diferente? Aí o cara, não, o que foi? Fez a sobrancelha? Aí ela, Caraca. deu aquela... Acontece, gente, é muito normal, vocês não têm noção das histórias que eu escuto. Que absurdo. Aí o que acontece? Essa mesma mulher vai trabalhar segunda-feira, depois que fez o cabelo, chega lá, quando ela chegou na empresa, o cara, nossa, unha vermelha, tá loirinha. Aí ela já quietinha, tá chateada, que o marido nem deu bola pra ela. Aí eles vão tomar cafezinho lá na empresa, né? Aí ele, nossa, sério mesmo, você tá linda com esse cabelo. Nossa, você ficou mais jovem. A mulher, nossa, já começa a pensar, cara, será que eu tô bonita mesmo? E vai indo, eles vão tomando cafezinho até o dia que eles começam o quê? A almoçar juntos. Vai almoçar com o feinho do café. E aí o que acontece? Ele, nossa, agora você pintou dessa cor, ficou mais linda ainda. Você tem a mão branquinha, né? Nossa, como você é linda. Nossa, você tá cheirosa hoje. A mulher vai falar assim: eu vou esse cara. Porque o cara que ela tá lá na casa dela, o cara, ela passa batido na frente do cara. Café. E aí, quando vê, ela largou a família dela inteira pra ficar com o feinho do café. Bom, essa foi a história, foi a forma que ela falou, que ela explicou, né? Da ideia do envolvimento e tal. Tem muita verdade no que ela passou. É claro que assim, fica num tom um pouquinho mais, né? Aquela coisa, o feinho do café, né? Na maioria das vezes não é o feinho. O feinho que começasse a falar isso no trabalho, ela ia ficar meio incomodada. Ainda que ela esteja citando um exemplo que é um exemplo da carência feminina, né? Ela estava carente de atenção, carente desse tipo, né, de elogio e etc., por estar em um relacionamento e teoricamente não receber isso do seu parceiro. Então a culpa, no final das contas, é do parceiro, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu até acho que a moça aí do vídeo, ela não quis dizer isso, tá? Ela realmente apresentou um padrão. É comum mesmo do feminino agir deste modo, encontrar justificativas, mesmo que nada justificáveis, para realizar este ato, a fim de, né, ter aí essa atenção, ter esse tipo de, né, validação masculina, certo? Então até aí tudo bem. O homem, no entanto, tem muito mais a visão aí, né, do acesso ao corpo feminino. É por isso, inclusive, que existem muitos caras comprometidos que procuram profissionais, né, então ele quer ali ter o acesso, sem necessariamente se sentir tão culpado assim, tá, pelo ato e tal. Tem muitos caras que usam dessa estratégia, digamos assim, onde ele, né, tá com a parceira geralmente não é tão eficiente assim nessa área, né, já tem um interesse menor ou até mesmo nunca teve, né. Só que ele formou família, ele também tem ali acesso aos filhos, tá tudo certo, aquela coisa, então o cara também não quer largar. É mais fácil você encontrar, na verdade, homens que estão envolvidos do ponto de vista físico com outras parceiras aí, seja profissionais ou não, tá, e que não querem perder o acesso à família deles. Então ele não quer deixar, né, de ser marido daquela mulher, não porque ela o agrada, porque ele acha legal, mas por conta do contexto geral, tá. Eu não acho que os homens tão facilmente assim abandonam essas dinâmicas, acho até que é mais fácil você encontrar o contrário, o feminino fazendo isso. Por quê? Por causa de fato do que ela falou.
Quando elas agem, né, nesse tipo de situação, né, de infidelidade, a maior parte delas não vai agir pura e simplesmente pela parte física, até porque isso é uma coisa que ela sabe que tem. A hora que ela quiser, ela tem. Então, há uma certa falta de, vamos dizer, que prazer em conseguir isso, em obter isso. Uma coisa que é fácil para você conseguir, ela não costuma ser tão prazerosa assim, não é verdade? Então, para elas, esse efeito acontece. Não significa que elas não façam, não significa que isso não acontece. É óbvio que acontece, acontece muito. Eu mesmo tenho a ideia de que o feminino é muito mais, principalmente na nossa configuração atual, é muito mais passível de ser a figura que vai trair do que o contrário, tá? Do que a traída da história. Mas enfim, a gente sabe, né, como que é a visão da coisa. Ai, os homens são tudo isso, são tudo aquilo outro, ai, que não sei o quê, como são todos cafajestes, né? A gente sabe inclusive os perdão, a gente sabe inclusive os motivos que levam a essa visão, né? Mas de maneira geral, tem-se diferença entre a traição feminina e masculina? Na minha opinião, sim, tá? Com o detalhe óbvio de que existem exemplos de todos os jeitos aqui, tá? O homem, para terminar um relacionamento, ele também precisa estar emotivamente envolvido, tá? Eu nunca vi casos em que o homem só queria, né, um rally rola e terminou o relacionamento por causa disso, porque o rally rola com a esposa não era bom, mas com a outra moça lá que ele nem gosta tanto então eu vou terminar, vou ficar solteiro e vou ficar saindo com várias. Em geral, o homem ele prefere ficar no relacionamento, manter aquilo ali, enquanto ele vai mantendo as outras opções dele ali em aberto, tá? Quando faz isso. E raramente, tá? Essa situação, se de repente vem à tona, se de fato ficar confirmado para ela, né, para a parceira, de que foi apenas isso, tem uma tendência da parceira inclusive perdoar, até porque ela sabe que ela não entrega a relação íntima daquela forma. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, mas apenas falando um fato. Assim como ela também não falou que isso era certo, ela deu um exemplo, ela contou uma história que acontece. O cara não elogia o cabelo, ela vai lá e fica com o feinho do café, né? Volto a dizer, só não colocaria que é o feinho do café, na maioria das vezes não é feinho, tá. Mas assim, de todo modo vocês entenderam, tá. Então existe sim essa dinâmica, existe essa diferença, eu só não acho que, dá pra afirmar que o feminino só faz isso por motivos, ela só faz isso por emoção, ela só não. O feminino ele também tem suas vontades, só que o que eu falei tem um pouco a ver, apesar dela ter as vontades, ter as necessidades dela, ela sabe que é fácil, ela sabe que, né, que ela tem esse acesso, então muitas vezes perde um pouquinho a graça do negócio. Que vai dar trabalho, ela sabe que tem um risco ali envolvido, então ela meio que fala: quer saber? Não vale tanto a pena assim". Para o homem, no entanto, esse não vale tanto a pena não é tão claro, porque para ele, como é difícil ter acesso, se de repente surge lá uma mocinha bacana que ele acha atraente no trabalho dele dando mole, pode ser que ele tenha uma maior, vontade de querer ali, né, ir para o ato com ela, mesmo que ele não tenha emoção envolvido, mesmo que ele não tenha nada, tá ok? Então é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Agora vem a pergunta, né, o que que vocês acham? Qual que é mais nocivo ao relacionamento, a traição feminina ou a masculina, tá? Eu quero que vocês comentem, eu vou falar minha opinião aqui também, tá? Por mais que, tá? Isso não é passar pano. Por mais que eu entenda que ambas não deveriam ser tratadas como algo normal, que tem que ser perdoado ou coisa assim, eu entendo que o feminino lida melhor com isso, até porque na própria escolha do parceiro elas optam muito pela ideia da pré-seleção. Então isso acaba sendo um reforço. Não estou dizendo que elas gostam, não estou dizendo que elas se sentem bem, ao contrário. Muitas, inclusive, prefeririam nem saber, tá? A real é muito essa, tá? Tem muitas que fecham os olhos. Tanto é que se você olhar nos relacionamentos, principalmente dos caras do topo e tal, né? O que que aconteceu, por exemplo, no caso do Neymar? O problema foi que ficou muito exposto, ficou muito claro. Provavelmente, tá? Se essa Bruna aí não ficasse sabendo de nada, se o Neymar fosse menos boca aberta, né? Fosse um cara mais de boa, tranquilo, fosse ali em uma outra, o relacionamento dele estaria até hoje aí junto, tá? Não que, nossa, influencia muito na vida do cara, o cara não tá nem aí, né? Mas se ele quisesse manter, ele poderia perfeitamente fazer isso e ela não se sentiria tão mal assim quanto alguns. Só que o que acontece? É muita gente falando pra lá e pra cá, nossa, tadinho da Bruna, tadinho não sei o que, nananã. Ela não aguenta, tem a pressão social. Lembra que eu falo que o feminino é muito ligado a isso? Pois é, isso só vai acontecer se de fato afetar um pouco do aspecto social dela, né? Isso até mesmo te questiona um pouco, será que ela gosta mesmo de mim ou não, né? Porque eu,
sabendo que a pessoa que eu gosto me traiu, eu vou me sentir muito mal, eu não vou querer mais ficar próximo dela e tal, né. O contrário, muitas vezes acontece, elas perdoam. Então será que realmente é aquela coisa do eu aceito dividir o alfa, mas e aí vem o outro lado, e será que isso também não tem muito uma situação ligada ali à falta de amor real do feminino para o masculino? São coisas que faz você pensar, me fazem pensar também. Eu acho que tem vários caminhos que respondem essas perguntas, tá? E na maior parte das vezes, sim. Como o feminino enxerga o masculino como uma figura, uma peça, uma ferramenta, né? De modo mais utilitarista do que qualquer outra coisa, na maior parte das vezes a resposta é essa. Não tem emoção ali tão envolvida assim, ela não tá tão emocionalmente ligada a você, mas ela necessita de você, você é uma ferramenta importante e por isso ela te perdoa, tá? Muitas vezes com a intenção de dar o troco, se for o caso. Então tome cuidado um pouco com esses perdões femininos, achando que, ah, eu sou o bambambam, bam, bam, a tendência é você, ó, levar um depois, tá bom? Então toma cuidado aí, tá certo? Então é isso, cowboys. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça do like, da sua inscrição e do seu comentário. Tamo junto e até a próxima.